Olá pessoal, estamos de volta para a quinta parte, o quinto bloco da nossa aula de noções propedêuticas, noções introdutórias do direito do trabalho. Eu venho falando sobre os princípios do direito do trabalho e nesse quinto bloco eu vou continuar dentro desse diapasão. E o princípio que eu quero começar aqui é o princípio da irrenunciabilidade de direitos. O princípio bom para um trabalho de conclusão de curso dentro dessa contextualização com a reforma trabalhista, não é mesmo? Por quê? Porque tradicionalmente, no campo do direito do trabalho, sempre houve, por causa da natureza cogente de suas normas, profunda restrição a temas como renúncia e transação nas relações jurídicas de direito material, né? Perceba que todas as noções de conflitos de interesse, né? E aí eu, como professor de direito civil, vou explicar formas de extinção de obrigações, vou trabalhar outras formas, meios indiretos de pagamento. Isso tudo no direito do trabalho era muito restritivo. Digo mais, a ideia de irrenunciabilidade, que diz respeito a uma ideia de que eu não posso abrir mão de determinados direitos, chegava a ser confundida com a indisponibilidade de direitos, né? O próprio ministro Maurício Godinho Delgado fala expressamente de um princípio da indisponibilidade de direitos. E isso, por si só, talvez seja um certo exagero, porque dizer que os direitos trabalhistas, em geral, em todos, fossem disponíveis, inviabilizaria até mesmo a conciliação judicial, né? Não é o melhor caminho. Existem direitos trabalhistas que são indisponíveis, não tenho a menor dúvida. Direitos referentes à segurança, saúde, não posso mergulhar sem equipamento ou algo do gênero. Não, aí há campos de indisponibilidade. Mas aspectos relacionados a aspectos puramente patrimoniais poderiam ser renunciados? Não. Aí a gente vai discutir aqui um elemento que é preciso ser dito. Não se trata de indisponibilidade. Nós podemos pensar, e não se pode confundir também, porque é outro erro comum na graduação. O indivíduo fala sobre irrenunciabilidade, confunde com indisponibilidade, e aí remete à discussão sobre prescrição. Perceba que não pode se confundir irrenunciabilidade com inércia. Por quê? Porque, ou seja, com o não exercício de direitos. Se você tem um direito violado e não vai a juízo postular, poderá operar-se o quê? A extinção da pretensão, a prescrição. Isso não é renúncia de direitos. Renúncia é eu assinar um contrato dizendo que eu não vou ter direito a férias. Eu posso botar 50 milhões de testemunhas, isso não vale. Por quê? Porque é preciso entender que a ideia da renunciabilidade diz respeito a proteger o trabalhador, principalmente dele mesmo. Porque ele é o primeiro a abrir mão de seus direitos na necessidade. Ou seja, eu digo com liberdade, eu tenho 2 filhos, pelos meus filhos eu me prostituo. É preciso entender que a primeira pessoa que abre mão da sua dignidade é o próprio trabalhador. Pensando em quê? Em subsistência. Essa lógica da irrenunciabilidade é o contradiscurso, é o contra-argumento, é a contramarcha a essa circunstância. E por isso, sem sombra de dúvida, a ideia de irrenunciabilidade é importantíssima. É um marco teórico fundamental do direito do trabalho. Todavia, com a reforma trabalhista, as pessoas vão discutir, é mesmo, é? Mas e vem cá, e esse negociado sobre legislado? É mesmo, é? E esse trabalhador autônomo? É mesmo, é? E esse trabalhador hipersuficiente? É mesmo, é? E essa conciliação extrajudicial que é homologada em juízo? É verdade. Perceba como esse tema é fascinante. Note, eu estou dando uma aula que é uma aula que a maior parte dos professores do curso não encara dar. É uma aula difícil, porque é uma aula que tem uma fundamentação teórica, abstrata, muito grande. Eu estou transformando isso em aspectos concretos para o seu TCC. Perceba que você pode fazer toda uma construção de uma monografia de final de curso, de um trabalho de conclusão de curso, analisando a ideia da irrenunciabilidade de direitos
pós-reforma trabalhista. Que tema, na Bahia diz, é tema da zorra, mas eu tenho medo de ser palavrão, né? É um tema fantástico, meu irmão. Ô, minha irmã, aqui você pode imaginar diversas questões que vão poder ser analisadas. Por quê? Porque olha o babado sobre esse tema. Aí o cara diz, então a reforma trabalhista é toda inconstitucional. Mas espera aí, cara. Perceba que toda uma construção da irrenunciabilidade, embora respaldada em leis, embora respaldada em direito positivado, muitas vezes não é sob norma constitucional, mas sim, se não de forma indireta. Ou, olha que coisa interessante, como uma mudança ideológica pode trazer, a ideia da máxima efetividade constitucional, pensando numa proteção mínima e uma vedação, aquele princípio que decorre, do retrocesso social. Olha que coisa interessante quando a gente pensa em renunciabilidade. Mas a irrenunciabilidade diz respeito, propriamente dito, a um exercício de uma manifestação de vontade do trabalhador. Por isso, tentar contextualizar isso ainda mais nesse momento histórico do país de dualidade política é um tema fascinante. Meus amigos, pensem nisso. Eu quero que, de cada aula minha aqui, vocês tirem diversos temas para suas monografias de final de curso. Eu vou ficar muito feliz mesmo se a gente conseguir fazer com que vocês... E eu estou à disposição. É sério mesmo. O que eu falei no primeiro bloco, falo agora no quinto de novo. Olha, me procure no Instagram. Você acabou de ver essa aula, terminou a aula... Poste uma foto, manda uma mensagem inbox para mim, vai ser um prazer te conhecer. Eu fico muito feliz mesmo, eu respondo todas as mensagens. Não é assessoria de comunicação, não. Sou eu mesmo, né? Às vezes eu respondo nos horários meio estapafúrdio, assim, que eu tenho insônia. Aí, de madrugada, eu sento lá e respondo todo mundo. Mas eu respondo pessoalmente. Sou eu mesmo, não é assessoria, não. No Instagram. No Facebook, eu não gosto muito do Facebook, porque aí no Facebook eu tenho assessoria. Aí eles mantêm lá. No Instagram sou eu. E pode mandar que eu que vou responder. E aí, tentar tirar dúvida, conversar, não sei o quê. E não deixe, por favor, de acessar. Acesse a plataforma acadêmica, acesse o sistema. Nós temos tutores maravilhosos, todos foram meus alunos, todos foram mestrandos, todos têm formação em pós-graduação. Entre em contato porque eles vão lhe tirar dúvidas, né, principalmente na escolha dos seus temas. Então, esse é um bom tema para a sua monografia, como também o princípio da continuidade da relação de emprego. O princípio da continuidade da relação de emprego, eu sempre ensino há anos, né? Eu me lembro das minhas primeiras aulas de trabalho, há mais de 20 anos, né? E eu ficava dizendo assim, a continuidade da relação de emprego é dizer que a relação de emprego é como um amor, que seja eterno enquanto dure, né? E se for acabar, tem que dar aviso prévio. É preciso entender especificamente essa noção de que o contrato de trabalho é feito para ter duração indeterminada. É uma lógica que se extraía ó, o verbo, do sistema, né? E que é refletida, digamos assim, em várias circunstâncias, algumas até simuladas. Vamos para a tela para falar da súmula 212? A súmula 212 fala lá, despedimento, ônus da prova. O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Comigo. Essa é uma questão importante. Nós temos menção expressa na jurisprudência do TST sobre o princípio da continuidade da relação de emprego. É verdade, né? Mas em termos de reforma trabalhista, quando a gente pensa, por exemplo, na disciplina normativa do contrato intermitente, será que isso aqui não comporta algum tipo de flexibilização do princípio da continuidade? Essa é uma provocação interessante, porque você pode fazer sua monografia final de curso toda sobre a disciplina do contrato intermitente, que é uma criação
da reforma trabalhista e cotejá-lo, né, seja como corte epistemológico, seja como fundamento anterior, com o princípio da continuidade. Isso é fascinante. Esse é um tema maravilhoso para a sua monografia de final de curso. Vamos ver também um dos princípios mais caros do direito do trabalho. Caros no sentido de queridos, que é o princípio da primazia da realidade. Quem que estudou direito do trabalho nunca ouviu falar, né, de Mário de la Cueva, né, na ideia de que o contrato de trabalho é um contrato realidade? E note a relevância do artigo 9º da CLT para a concretização dos direitos trabalhistas. Isso é uma questão importantíssima, quando a gente fala da importância da primazia da realidade, né? Me permita fazer uma reverência. Eu sempre brinco com os meus alunos, eu faço uma piadinha, dizendo assim, que a figura mítica da justiça da Têmis é uma mulher com uma deusa, né, com os olhos vendados, uma balança e uma espada. Mas eu costumo brincar que a justiça do trabalho é uma deusa com os olhos vendados, a balança e uma espada com 2 gumes. É quase um sabre Sith, né, de Star Wars, assim. Por quê? Porque ela tem 2 gumes. O primeiro gume é o artigo 9º da CLT, né? Aquele que diz que são nulos de pleno direito todos os atos que visam impedir, desvirtuar ou fraudar os preceitos contidos nessa consolidação. É o artigo 9º. Que espada é essa? Eu brinco, pessoal. É a espada de Grayskull, né? Por quê? Porque quando o He-Man dizia, pelos poderes de Grayskull, dizia, eu tenho a força. O artigo 9º dá essa força ao juiz do trabalho desde 43. E, por outro lado, o artigo 765 da CLT é a outra espada, né? Quando diz que os juízes e tribunais poderão determinar todas as diligências necessárias para a formação de seu convencimento. Eu posso produzir prova de ofício muito antes de se falar de ativismo judiciário, né? Que espada é essa? Eu brinco, permita a liberdade, que é a espada de Tandera, de Lion dos Thundercats, quando ele botava no focinho e dizia, espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. Ou seja, essa ideia de uma atuação mais proativa dos juízes do trabalho é uma faceta processual de um aspecto que é anterior, que é de direito material, que é a primazia da realidade, é a relevância do artigo 9º. Isso aqui é interessantíssimo. Isso pode ser um excelente corte epistemológico para a sua monografia de final de curso, para o seu trabalho de conclusão de curso. Mas perceba como isso ganha importância ainda mais nesse período de reforma trabalhista. Por quê? Porque aqui nós vamos discutir, né, por exemplo, a ideia desse, primazia da realidade, trabalhador autônomo, e se ele não for empregado de fato, está tudo formalizado, vai prevalecer, e não investe ônus da prova, vamos discutir isso. A gente pode pensar no hipersuficiente, a gente pode pensar em vários outros aspectos que no direito do trabalho tradicionalmente vinham sendo decididos de uma forma, e a partir da lei 13.467, tudo mudou ou não ficou pedra sobre pedra? É preciso repensar, é preciso enfrentar com seriedade essas questões, e a provocação está lançada. Minha função como professor de pós-graduação não lhe é transmitir certezas, mas sim instigá-los à dialética para repensar e debater determinadas questões. Isso é algo que para mim é fundamental na condição de magistrado e na condição de professor. Mas eu quero terminar essa parte aqui dos princípios, falando de 2 princípios lembrados por Américo Pla Rodrigues, que não são princípios só do direito do trabalho. São lembrados por ele como princípios fundamentais do direito do trabalho, mas não são princípios somente do direito do trabalho, né? Que princípios são esses? Primeiro, o princípio da razoabilidade. Aqui você dá uma pausa
Puxa aí Luiz de Recassensiches, um filósofo que trabalhou o tema da lógica do razoável, a lógica da interpretação razoável. Ele é mais influente do que possa imaginar a sua vã filosofia, sem sombra de dúvida. Me permita, nesse momento, né, depois de você pesquisar um pouco sobre Recassensiches, dizer para você assistir, assista. Está lá no Facebook do SES, né, do SES Cursos Online, está também lá no meu canal no YouTube, o canal Pamplona, na 5ª temporada, terceiro episódio, que foi um bate-papo fantástico sobre direito e retórica com João Maurício Adeodato, o cara. Rapaz, foi fantástico, a gente interpretou e trouxe menções ao pensamento de Recassensiches, sem sombra de dúvida, um dos grandes filósofos contemporâneos, né, já falecido, mas que você, o filósofo do direito, para pensar nessa ideia da razoabilidade. E o respaldo, sem essa coisa Harry Potter, sem essa coisa de falar a palavra mágica e achar que resolve o problema. Não, compreender a razoabilidade. Pesquise, você vai gostar. Por quê? Porque o último princípio desse bloco, né, e aí eu vou trabalhar outro tema no bloco derradeiro, é o princípio da boa-fé. Né? A boa-fé e sua aplicação de trabalho. Aqui, amigos, a gente precisa ter em mente uma coisa. Tá? Eu sou rigoroso nesse aspecto, né? Eu posso ser super flexível, sou super acessível, mas aspectos técnicos não podem ser desprezados. E aí a gente precisa ter em mente que a ideia de boa-fé, né, o princípio da boa-fé, é um dos princípios mais importantes do direito. Eu dou uma aula sobre isso lá na pós-direito contratual, só sobre o princípio da boa-fé. É um tema que merece uma reflexão. Você tem como referência fundamental, dê uma pausa, você vai ver, né? Lá, puxe aí, a Boa-Fé no Direito do Trabalho, do Francisco Rossal de Araújo, um livro fantástico, né? É um juiz do trabalho, né? Muito, muito bom, muito preparado, lá do Rio Grande do Sul, né? Foi candidato a ministro do TST, é um excelente nome se vier a ser algum dia, né? Mas tem um livro que eu recomendo mesmo, é da LTR. Além, obviamente, da Boa-Fé no Direito Privado, da Judite Martins Costa, que é uma outra referência fantástica do tema, né? E estudar a boa-fé. Mas você tem que separar a diferença de boa-fé objetiva de boa-fé subjetiva. Por quê? Porque você, depois da aula de hoje, depois de ver essa aula, você não vai mais falar a princípio da boa-fé objetiva. Por quê? Porque é pleonasmo. Porque é princípio da boa-fé, ou então boa-fé objetiva. Por quê? Porque a boa-fé subjetiva não é princípio, é conhecimento, é cognócio, é aquisição de conhecimento. Aqui, a boa-fé subjetiva é muito importante, lá para a Pode Civil, né? A boa-fé subjetiva, não, para várias, mas, por exemplo, quando a gente fala no campo dos direitos reais, né? A diferença da posse de boa de má-fé está ligada à boa-fé subjetiva. A boa-fé objetiva é o princípio aplicável ao direito e ao direito do trabalho, que é a nossa base. Por quê? Porque ela tem algumas funções. A função básica dela é ser um cânone hermenêutico integrativo. A gente vai interpretar o direito e vai integrar o direito, ou seja, sem previsão legal correspondente, decidir com base em boa-fé. Cara, eu já fiz isso na época dos PDVs, na época do governo Fernando Henrique, eu tinha que decidir com base em boa-fé se eu aplicava ou não aplicava a extensão. Com base em boa-fé, e nem tinha Código Civil 2002, velho. Né? Mas é preciso entender que, além de tudo isso, ela cria os chamados deveres jurídicos anexos. O que são isso? O que é isso, gente? O que é isso? Isso é importantíssimo. Por quê? Porque em qualquer relação contratual, nós temos os deveres principais, ou os deveres primários da prestação, né? Que é o núcleo da relação obrigacional. No direito do trabalho, qual é o dever primário do empregado? Colocar a sua energia à disposição, trabalhar no que foi feito. A gente vai discutir isso com o artigo 444, com o artigo 456, verificar. Note que toda discussão sobre acúmulo, desvio de função está relacionado a qual é o dever primário, e a do empregador retribuir, né, fazer o pagamento correspondente. Mas há vários deveres secundários. O fato de ser secundário não quer dizer que não é relevante. São deveres que vão
ser acessórios da obrigação principal, né? Proporcionar um bom ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho moralmente saudável, sexualmente saudável, né? A atribuição de condições de trabalho é importante. Perceba, a obrigação principal do empregado, colocar a sua energia à disposição, né? Trabalhar bem, pontualidade e tal, são aspectos secundários e relevantíssimos, né? Agora, a gente vai ter deveres secundários com prestação autônoma, que vão ser sucedâneos, né, dessa obrigação principal. A gente vai ter deveres instrumentais, né, que a gente, lá no meu livro de Direito Civil, me permita fazer isso, dê uma olhada no meu livro com o Pablo, ou o meu livro de contratos, ou o Manual de Direito Civil. O Manual de Direito Civil é a grande vantagem, no caso de algum de vocês for concurseiro, que é interessante, você tem todo o Direito Civil num único volume, isso é prático, né? Mas a ideia, quando você vai ver na página da teoria geral dos contratos, por quê? Porque a gente vai compreender que dever de cuidado, previdência, segurança, aviso, esclarecimento, informação, prestação de contas, colaboração, cooperação, tudo isso decorre do núcleo duro da relação contratual. Aqui nós vamos ter como deveres instrumentais. Note como isso, para não parecer abstrato demais, note como isso vai ser relevante quando você for discutir, sei lá, acidente de trabalho, ou vai discutir alguma doença ocupacional, ou vai discutir alguma situação de danos ao empregado. Por quê? Porque não é o núcleo duro, mas são deveres secundários, alguns autônomos ou não, que vão decorrer da relação contratual com base na boa-fé. Perceba que determinados aspectos relacionados à boa-fé, determinados na relação de trabalho, vão se decidir dessa forma. Discussão sobre se o empregador tem o direito de revistar ou não o empregado. Discussão se o empregador tem o direito ou não de manter câmaras no ambiente de trabalho, né? São aspectos calcados na noção de boa-fé. Muitas vezes na boa-fé. Por quê? Porque não há previsão legal específica. Então é preciso deixar claro que o fato de não ter uma previsão legal específica pode ser resolvido muitas vezes com o tema da boa-fé, que é um cânone hermenêutico integrativo. No próximo bloco, eu vou trabalhar o tema da integração, mas é preciso compreender desde já que a boa-fé vai servir para um e para outro, para interpretar a norma existente, interpretar a regra existente, interpretar a matéria que já está disciplinada ou sanar, expressão que a professora Maria Helena diz, gosta muito, colmatar a lacuna decorrente de uma omissão legislativa. E aí, nesse ponto, a gente vai compreender determinados aspectos. Por quê? Porque a boa-fé pode também limitar o exercício de direitos subjetivos, né? Esta é uma referência interessante, muito interessante mesmo, quando a gente olha no artigo 187 do Código Civil, que tem o abuso de direito como ato ilícito, como regra fundamental, que é medida, entre outras coisas, pela boa-fé. Note, meus amigos, como a questão da vedação ao abuso do direito é importante para o direito do trabalho, não somente no abuso do poder econômico, mas perceba como isso é algo que chega a ser antigo. Quando a gente via, por exemplo, lá no artigo 499 da CLT, a discussão especificamente sobre a despedida obstativa, um abuso do direito do empregador, ou quando a gente pensa na lei 9.099, né? Não, 9.029, a ideia, 9.029, contra atos abusivos contra a mulher. Situações em que há limitação ao exercício de direitos subjetivos com base na boa-fé no direito positivo. Por quê? Porque o abuso de direito sempre foi ato ilícito. Ele somente foi reconhecido pelo direito positivo a partir do Código Civil de 2002. E aí nós vamos ter discussões interessantíssimas, o adimplemento substancial, aí vai verificar isso, para efeito de direito coletivo do trabalho, por exemplo, a teoria dos atos próprios,
né? Vejam o livro do professor Walton Pessoa, a discussão sobre o venire e contrafacto próprio, né? O Tucoque. Isso tudo pode ser aplicável. Eu já expliquei venire e contrafacto próprio para explicar no processo de dissídio coletivo a discussão sobre o comum acordo. Olha como isso pode ser importante para a nossa atuação, suprécio, surrexio, entre outros elementos. No próximo e derradeiro bloco, eu vou trabalhar o tema da hermenêutica do direito do trabalho. Pensar em interpretação, pensar em integração e tudo mais aí decorrente. Daqui a pouco a gente volta.